Vamos falar das movimentações para que essa reforma, então, talvez seja aprovada, e é o que nós estamos acompanhando. O governo Lula bateu mais um recorde na liberação de emendas. Desta vez, 5,3 bilhões foram autorizados para projetos, compras, obras em redutos eleitorais de parlamentares. Só nesta semana, o governo já liberou 7,5 bilhões em emenda. E os partidos mais beneficiados foram PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso diz alguma coisa para você? Por que você está rindo, Piperno? Veja, isso diz tudo. Porque quando o Lula ganhou a eleição e o PT fez só 13%, me lembro que ele estava aqui, a gente, enfim, discutindo, porque o país vai ficar ingovernável assim. Falei, vai até o governo soltar o dinheiro. Assim, em algum momento da história, o parlamento aqui do Brasil agiu de forma diferente. Gente, é fácil comprar apoio parlamentar. É caro, mas é fácil. O Arthur Lira, ele rebateu dizendo que essa liberação de emendas não vai mudar nada na opinião da Câmara em relação à reforma tributária e outras propostas do governo federal. Deixa eu terminar, peraí. Que não vai mudar nada e que o governo escolheu esse momento para liberar essa grana aí para dar um cunho de toma lá da cá, mas não é, Gustavo Segré. Não. Você sabe que essas emendas vão direto para os estados de cada um dos deputados e senadores e não precisa nem colocar para aqui que vai ser usado. Coloca saúde, educação. Mas depois, como vem o uso efetivo desse dinheiro? Quando a gente está falando de 7,5 bilhões, a pergunta sempre é: por que deveria soltar dinheiro para esse tipo de aprovação? A dúvida seria, se não tiver essas emendas, seria que essa aprovação sairia? Que o Congresso trabalharia na função que está fazendo hoje com o Poder Executivo? E a resposta fica muito clara: não. Então, se quiser uma reforma tributária, já que é da sociedade, faça um referendo para ver se a sociedade quer essa reforma. Se a sociedade quer essa reforma, nada melhor que colocar esse título: a reforma tributária da sociedade. Por enquanto, não é da sociedade. Agora, você acha que a sociedade teria condição de olhar para a reforma da forma como ela está sendo discutida hoje e entender quais pontos a levariam a aprovar ou não, Gustavo Segré? Mas aí tem que explicar. Dentro do reduto dos parlamentares. O melhor aí seria explicar. Nós estamos aqui explicando uma forma o mais didática possível como vai ser o impacto. Então, por exemplo, para aquele que tem um salão de cabeleireiro, hoje demos o exemplo no Pânico, inclusive. Se for um super simples, não vai afetar em nada. Mas se for uma empresa que é uma série de empresas que tem vários salões e que está por cima do limite do super simples, em lugar de pagar 5%, vai ter que pagar X, não sabemos, porque o IBS não se sabe qual é. E o CBS também não sabemos qual é. Então, esse valor, a pessoa hoje cobra R$100 por fazer um número redondo, um corte. E desses 100 tem que pagar 5%, não paga IPI, paga PIS e COFINS e paga o imposto de renda. Maravilha. E a partir daí, se for como é, por exemplo, na Espanha, no Uruguai, na Argentina, mínimo é 21%. Pode ser 23%, pode ser 25%. Mas o 100 é o mesmo. Então, ou ele vai ganhar menos, o que não vai acontecer, ou ele vai ter que aumentar o preço. E aí quem paga? O consumidor. Então, temos que explicar para as pessoas o impacto efetivo. Por isso é uma questão que chama atenção, a urgência. Não consigo entender a urgência. Eu sou a favor da reforma tributária, mas uma reforma tributária que permita tirar a quantidade de horas que a empresa perde para pagar imposto e que diminua a carga tributária acompanhando uma diminuição na despesa pública. Hoje o que dá para sentir é nós precisamos gastar mais, vamos ter uma alíquota que não determinamos e que vai estar fixada em função da despesa pública. Gente, a conta não fecha. Gunner, liberação de grana muda clima na Câmara? Muda. Já mudou, para falar a verdade. Quase que eu te chamei de grana. Grana. Hoje, né? Só a grana que não tem. Agora, já mudou, Evandro. Veja a mudança do Arthur Lira. Eu nunca vi ele com essa postura de querer aprovar tão rápido uma matéria. Eu acredito que isso tem a ver com a própria liberação de emendas e também por uma disputa em relação ao protagonismo da reforma tributária, né? Como essa palavra reforma tributária, essa expressão acaba
pegando bem, né? Alguns setores, de fato, importantes da sociedade, como a indústria, compraram bastante essa ideia, entre outros setores também. Então, o Arthur Lira quer se colocar como, eu fui o grande fiador da reforma tributária, assim também como o Tarcísio. Eu vejo que ele não queria ter esse fardo nas costas dele. Né? A reforma emperrou por conta da minha postura, e lógico que isso ia agradar bastante a direita, mas desagradaria outros setores. E agora ele também quer ter esse protagonismo. Veja, eu fui o governador fundamental porque eu era a peça-chave para aprovação. Então, emendas e o protagonismo estão explicando muita coisa ultimamente.